Voltamos, Brasil! E agora, gente? Essa pessoa maravilhosa, deliciosa, que eu amo aqui, ó. Doutora Poliana Machado, médica otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia, vai falar pra gente da importância dos cuidados que a gente tem. Bem-vinda, boa tarde, obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo, Nani. Doutora, vamos falar da rinoplastia. Primeiro que, às vezes, interfere muito no desempenho do atleta mesmo. Perfeito. A respiração, né? Exatamente. A respiração é um fator fundamental para o desempenho do atleta, né? E isso me chamou muito a atenção, um caso de uma paciente que eu atendi. Ela é jogadora da categoria de base do Barcelona e ela chegou por um trauma durante o esporte e relatou para mim que já estava investigando com cardiologista, pneumo, por que o desempenho dela ela ficava tão cansada durante os treinos. E na hora que eu fiz a tomografia, eu vi o desvio de septo que ela tem acentuado, obstrução nasal importante e que é um fator de base, a gente corrigir essa anatomia para melhorar a respiração e então melhorar a performance. Para o atleta, então, em especial, a gente sabe que isso vai trazer uma melhora significativa nos treinos e, de fato, na entrega do resultado. Que fantástico, né? Porque a gente busca muito, quando faz hoje, doutora Poliana, na rinoplastia, muito a estética, né? Uhum. Mas, na verdade, vai muito além do que a estética. Perfeito. A rinoplastia, existe a rinoplastia estética, existe a rinoplastia funcional, ou existe também a cirurgia somente funcional para melhorar a respiração. Uhum. Então, a gente entende do paciente qual é o objetivo dele. Que geralmente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, também, às vezes. Com certeza. Na verdade, a própria cirurgia da rinoplastia, uma das etapas é a septoplastia, que eu tiro o que tem de cartilagem com tortuosidade e eu volto usando essa cartilagem como enxerto. Então, naturalmente, a septoplastia já faz parte da própria rinoplastia. Então, o objetivo da cirurgia é o ganho estético e funcional. Quando a gente percebe, a gente amador mesmo assim, durante o sono, né, do seu parceiro, do companheiro, que a pessoa pode estar com algum problema de desvio de septo, o que incomoda? Quais os sinais? Ótima pergunta. Bom, tem tanto paciente que já anota isso no dia a dia, que pode ser só de um lado ou dos dois lados, ou mesmo ficar alternando, que é em báscula que a gente chama. E tem um paciente que, por exemplo, ele nota isso com o ronco, que o parceiro é que costuma notar. Então, o ronco, ele é o quê? Uma obstrução dessa passagem de ar. E a gente vai avaliar onde está havendo essa obstrução, se é possível corrigir com cirurgia para melhorar essa passagem de ar. Então, a cirurgia nasal, ela traz os benefícios. Caso o paciente opte pela rinoplastia, ele vai trazer o benefício estético e a parte funcional, na melhora da qualidade de vida, melhora da respiração. Durante, por exemplo, um treino, o paciente está ali fazendo uma atividade física, é quando ele nota que tem esse cansaço intensificado. Por que acontece o cansaço, doutora? Muitas das vezes é porque pode estar havendo uma obstrução dessa passagem de ar, exatamente. Tá tendo mais aumento, então. Isso. E a gente acha que o nariz é só essa região da pirâmide nasal, mas na verdade ele é muito profundo. Então a gente precisa fazer, por exemplo, a tomografia de seios da face para de fato fechar um diagnóstico e entender o que é melhor para cada paciente. Doutora, quando é diagnosticado que é caso cirúrgico, como que é a recuperação? Ótimo. Bom, se for somente a funcional, a gente tem funcional. Funcional, que é a cirurgia da septoplastia e também a turbinectomia, muitas das vezes associada. O pós-operatório são 7 dias de repouso e 1 mês sem fazer atividade pela preocupação de ter algum sangramento, né? Agora, quando a gente fala da rinoplastia, os primeiros 10 dias é o período de maior edema da face, o que na funcional não existe esse edema da face, fica com edema somente interno. E o pós-operatório é a mesma coisa, a gente intensifica os cuidados de 1 mês sem fazer atividade física, mas na rinoplastia a gente tem um resultado definitivo de 1 ano. Obviamente, no primeiro retorno a gente já vê um nariz mais bonito, mas entender que ele vai sofrer muitas mudanças absorvendo esse edema do nariz até chegar no resultado definitivo. Então, os primeiros 3 meses é o período de mais edema do nariz, mas ele já fica mais bonito e vai sofrendo ainda muitas mudanças. E os atletas? Eu sei que você cuida de vários atletas, né? Uhum. E quando parte para um esporte profissional, né, que exige muito mais qualidade mesmo, da saúde mesmo, e que precisa fazer uma cirurgia, o que leva o atleta? De repente também está nesse problema ou muitas pancadas também pode ir prejudicando? Sim, a gente pode ter tanto os fatores internos obstrutivos, que seria o desvio de septo, mas pode também haver uma insuficiência de válvula, por exemplo, ou numa luta, ele vai ter um trauma nasal que prejudica essa pirâmide nasal e vai... Sério? A pancada pode prejudicar? Pode, porque você vai causar alguma
alguma fratura na região do nariz que vai alterar essa estrutura de sustentação. Então, a válvula nasal, que é a região mais estreita, é onde tem que ter uma boa passagem. E se você tem um colabamento, isso vai alterar e perder a qualidade da respiração. Gente, olha isso. A gente fica pensando que o povo está cuidando na estética, né? Bom, aqui tá falando que você é para operar o popó. E aí? Bom, na verdade, o Popó é meu paciente. É porque o Popó apanhou do Bambam? Popó, brincadeira. Gente, vai ter que falar isso. Um beijo para os dois, viu, gente? Que confusão é essa? O Popó, ele é meu paciente, a gente está avaliando. E toda cirurgia, a gente precisa ponderar a segurança do paciente, o resultado do que a gente quer, estético, funcional, exatamente. Então, obviamente, nesse período de luta, a gente tem que só fazer o acompanhamento, mas planejar isso futuramente, após esse período de lutas, para a gente poder ter a segurança. Porque a partir do momento que eu fraturo o nariz, a gente tem que ter essa estabilidade. Mês, né? Ah, não, mais do que... Mais 40 dias? É. Porque o atleta, até isso consolidar o que a gente fraturou, ele precisa de mais tempo. Ele não pode levar trauma no nariz, quando a gente está falando da estética. Agora, a funcional, a gente pode ter um tempo mais curto, dentro desse um mês. Mas da estética, a gente precisa de mais tempo. Por isso que eu preciso... né? As pessoas hoje buscam você no seu trabalho, hoje, agora é curiosidade, mais no estético... Mais no estético. É mais no estético mesmo? A rinoplastia é considerada... Todo mundo fala, viu, gente? Eu vou falar pra vocês. Eu tive um desvio de septo, então eu vou aproveitar, eu tive que fazer um desvio de septo. Aí você olha, tá lá, ó, belíssimo, a pontinha do nariz empinadinho, o narizinho. É que eu tive que fazer a cirurgia, já falaram pra mim várias vezes. Não, eu tive um desvio de septo. É que assume logo, tô com desvio de septo, mas eu vou fazer logo uma correção, e aproveita. Mas uma ótima observação. Eu, como profissional, especialista, a minha função é orientar o paciente, né? Então, eu falo, se você já tem o desejo de fazer a rinoplastia, o ideal é que seja feito no primeiro momento. Porque, como eu expliquei, eu vou tirar aquela cartilagem, que é o enxerto, e vou voltar usando na cirurgia. Se o paciente optar por fazer no segundo momento, ele já não vai ter mais aquela cartilagem. Então, eu preciso abordar de um novo sítio, de uma nova região. E muitas das vezes a gente vai para a costela. Então, se o paciente já tem a vontade de fazer a rinoplastia, o ideal é fazer no primeiro momento, no mesmo tempo cirúrgico. É muito mais fácil, doutora. Eu sou suspeita, né? Porque... eu não, eu falo mesmo, gente, faça. Quer fazer o nariz, faça, pontinha de nariz, faça. É tão lindo o trabalho que eles fazem hoje, primeiro com a rinoplastia, fica tudo tão perfeitinho e faz fica parecendo normal, suave, não precisa ser aquela coisa plastificada que fazia antes, não. Perfeito, gente, que é o resultado natural, que vai valorizar a beleza de cada um e não padronizar para que todos fiquem iguais, né? Então, a cirurgia, o objetivo é a gente valorizar a beleza. Eu falo que 80% da nossa comunicação está na face. E desses 80%, 60% está no terço médio. Então, o nariz, ele modifica muito o que você comunica. Ele muda muito a pessoa de fora para dentro e também de dentro para fora. Porque, geralmente, autoestima, amiga. Exatamente. Quem tem um nariz feio já teve um trauma ao longo da vida. Então, aquilo ali resgata o paciente, traz essa autoestima. Com certeza. Tem um videozinho, vamos mostrar? Eu gosto de pacientes felizes. Esse é o Eliezer. A gente avaliando, ele está com quase 2 anos de pós-operatório, então eu faço o acompanhamento para ver como é que está a evolução do paciente, se ele está feliz, está satisfeito com o resultado. Então é uma cirurgia para... Tá passando no tempo, olha... E qual é a recuperação de uma cirurgia estética? Como é? Como que é feito? Quais os procedimentos? Sim, eu faço o acompanhamento de 1 ano. Então, eu gosto de fazer o primeiro retorno de 10 dias para a gente poder tirar o curativo. Depois 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Porque o nariz vai sofrer mudanças durante esse período. E onde a gente vai acompanhando, entendendo que o pós-operatório também vai influenciar o resultado da cirurgia. Existem alguns cuidados que a gente precisa estar avaliando em conjunto com o paciente. Doutora Poliana, tem idade, assim, que você pode fazer, idade mínima, por exemplo? Tem, qual sim. idade? A partir dos 15 anos a gente pode fazer, que é o período que já houve a formação craniofacial. Então, a gente consegue estar fazendo a cirurgia para evitar que não tenha, que seja uma cirurgia segura, tanto de estabilidade quanto já ter passado por todo o processo de formação de face. Porque os adolescentes sonham, né, para fazer cirurgia. E é incrível. Eu operei agora recente uma adolescente de 16 anos. Ela ficava, eu tô muito feliz. E realmente,
o nariz, ele traz muito a personalidade, né? E o adolescente, então, que está no momento de se expressar, ele fica muito inibido, ela, no caso, muito inibida porque o nariz deixava ela muito introvertida. E é incrível participar desse processo de mudança e ver o quanto isso vai trazer mudanças na vida como um todo. Eu acho. Nós temos umas imagens, vou mostrar, gente. Se você tiver alguma pergunta também, aproveita, 964450532. Explica ali, doutora. Bom, ali que coisa linda, hein? Aí o nariz com giba, a gente fala até que a giba... Esse aí vai chamar para sempre. Vai. A giba, ela traz até essa característica de um pouco de braveza, né? E aí, quando a cirurgia, a gente tira essa giba, levanta a ponta, deixa delicado, isso traz naturalidade, traz leveza e traz harmonia para o rosto dela, principalmente. Que nariz lindo! E sem descaracterizar, ela tinha muito esse receio de se olhar e não se identificar, e muito pelo contrário. Meu amor, eu iria me identificar 1000 vezes mais com o nariz depois de pronto ali. Olha isso, que coisa linda! Essa é uma rinoplastia quaternária, então uma paciente que já tinha sido submetida 3 vezes à cirurgia. Aí é difícil, hein? Você errar com repetir o erro que eu já vi repetido no mesmo médico, nunca que eu iria repetir. Ela veio até de outro estado para poder operar. E ela está super feliz. Ai, doutora, que coisa linda. Eu falo que a rinoplastia... Você faz nariz, parece narizinho de bonequinho. O paciente está vivendo um sonho, né? E a gente entender esse papel que eu tô... A responsabilidade que eu tô diante do paciente. Então, eu acompanho muito de perto com eles. Acompanho o pós-operatório, vejo como é que eles estão se sentindo. E entendo que eles estão vivendo um sonho mesmo. E a gente tem que trazer todo esse cuidado e experiência para o paciente. Olha que lindo. Olha, eu vou falar sério, eu tô apaixonada, hein? Seu nariz tá tão lindo que antes eu... Olha esse aí. Esse bastante giba, sou apaixonada pelo Volney Pitombo no Rio de Janeiro. Volney Pitombo, que é meu amigo de N décadas atrás. É um mestre também, especialista em nariz e mãos, lá no Rio de Janeiro. E vou falar que o seu nariz tá um nariz lindo. Eu amo o resultado, eu acho que muda muito a pessoa. E é uma satisfação muito grande, uma realização profissional. A rinoplastia é considerada a cirurgia mais difícil da plástica. Então, a gente entende toda a responsabilidade nossa do paciente. Essa relação tem que ser muito bem construída, porque a gente vai acompanhar esse paciente por um bom tempo. Como que você faz esse estudo, doutora? Tem hoje, a gente sabe que tem, né, a internet nesse ponto ajuda, o computador te coloca lá. Dá para ter uma noção mais ou menos como vai ficar ou não? Existe a opção de fazer a simulação, vai muito de cada profissional. Quer tomar um café? Eu me empolguei demais nesse nariz, Santos. Olha, eu juro para você, se fosse mais nova, eu ia fazer até a pontinha aqui novamente para ficar naquele narizinho da menina ali. Nossa, mas olha aquele narizinho dela assim. Amei. É incrível, é incrível. E essa cirurgia aí, por exemplo, desse nariz que você fez ali, é a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz. Isso, é a rinoplastia. Tem também a rinomodelação, né, que fala. Perfeito. Qual a diferença de uma para outra, doutora? A rinomodelação, você pode fazer fios ou preencher o nariz, mas são técnicas que eu, particularmente, eu não faço a rinomodelação. Eu não gosto porque eu, sei lá, o nariz a gente sabe que amanhã ou depois pode dar alguma coisa. Exatamente, é uma região muito sensível, né? Muito delicada pela questão da própria vascularização da área. E sem contar que quando você somente passa ali para fazer os pontos, a sutura, sem visualizar... Então, a cirurgia que eu faço é uma rinoplastia aberta e estruturada. Então, eu faço uma incisão, descolo a pele, eu vou visualizar e posiciono onde eu quero. A gente usa régua, compasso, eu meço milímetros. E é uma cirurgia que milímetro vai fazer diferença. Então, não tem como você dar um ponto ali que você não está visualizando o que está sendo feito. E a rinoplastia não, pelo contrário, você tem um acesso amplo ali. Gente, agora curiosidade, quem está procurando mais, as mulheres ou os homens, hein? Olha, os dois. Eu tenho muitos pacientes masculinos, isso é maravilhoso, porque a gente vê os homens se cuidando mais, né? E não só isso, buscando também a parte funcional, porque eles enxergam que a rinoplastia vai trazer esse lado da autoestima, mas também melhorar a respiração, melhorar o ronco. E o ronco, só de saber disso, já é perfeito, imaginou? Não necessariamente todos os pacientes vão ter melhora, a gente tem que ver o fator de obstrução. Um monte de coisa, né? Isso, perfeito. E todo o tratamento é direcionado primeiro para todos os exames para saber primeiro o que você tem. Isso, a gente faz a tomografia de 6 da face, que é o exame fundamental para poder entender como é que é em relação...
E outra coisa, né? A gente vai ver o desvio de septo e vai avaliar se tem... Eu, como otorrinolaringologista, sempre vou avaliar também a parte funcional. Por exemplo, se tem uma sinusite crônica associada. Então, a gente avalia o paciente como um todo, além do próprio estado de saúde dele, para ver se é uma cirurgia segura, né? Certo, maravilhosa. Vamos fazer assim, ó, nós vamos para o intervalo e a gente volta já, combinado? Aproveita e manda a sua pergunta. E aí, o sonho da sua vida é fazer o desenho, fazer a rinoplastia, fazer a cirurgia no nariz? Tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Aproveita, gente. Nós temos uma das melhores médicas aqui, linda, explicando tudo para vocês, né? Aproveita e faça sua consulta online num minutinho só. Manda sua pergunta agora. Eu volto em 30 segundos.